Amém, queridos. Então vamos dar continuidade hoje na exposição de Atos dos Apóstolos. Chegamos agora no capítulo 10 e hoje nós vamos falar com base no tema duas orações e duas transformações. É o encontro de Pedro com Cornélio. Vamos lá. Atos capítulo 10, nós vamos ler, queridos, 1 a 22. Nos diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e do céu, e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado daquela visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir ter com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Oremos. Pai, rogamos a Ti nessa hora que, através do Teu Espírito Santo, Tu faças, Senhor, a Tua palavra penetrar em nosso coração, nos dar entendimento a respeito do Senhor e nos fazer crescer na graça e no conhecimento para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem.
Irmãos, vocês puderam perceber que nós tivemos aqui duas orações acontecendo. A oração desse centurião chamado Cornélio e a oração de Pedro. O que eu quero, com a graça de Deus, conversar com os irmãos nessa noite é sobre como Deus age no mundo para cumprir os seus propósitos. Eu queria que você imaginasse na sua cabeça aí um mapa. De um lado, uma cidade chamada Cesareia. Essa cidade é uma cidade portuária, é uma cidade militar que foi construída por Herodes. Essa cidade, ela era a sede do governo romano na Judéia. Era o símbolo do poder de Roma sobre Israel. Os irmãos sabem que nesse tempo, Roma dominava sobre Israel. Então, Cesareia era uma cidade imponente dessa forma. Do outro lado desse mapa, imagine uma cidade chamada Jope. Era uma cidade simples, de pescadores que viviam ali à beira-mar. Era um tipo de porto também, mas observe que havia uma diferença enorme em termos de estrutura, em termos de potência. Pois bem, e essas cidades, elas estavam a cerca de 50 quilômetros de distância uma da outra. Jope era uma cidade portuária tradicional e orgânica. Era tudo feito com muita simplicidade, tudo de forma muito, digamos assim, manual. Enquanto Cesareia era uma verdadeira metrópole. Era uma cidade muito bem estruturada. E é no meio dessa diferença, sabe, irmãos, que nós vamos ver uma história importante acontecer. Note bem, vocês viram que esse homem, o centurião Cornélio, às 3 horas da tarde de um dia, ele estava orando. O texto diz que ele estava de joelhos, orando a Deus. O texto vai nos contar que no dia seguinte, ao meio-dia, quem estava orando? Pedro. Ele subiu no telhado da casa para orar. Então veja, esses homens, até então, não se conheciam. Um não sabia do outro, pelo menos não tinham se encontrado. Pois bem, queridos, o que vai acontecer aqui é que Deus vai causar um encontro entre esses dois homens e vai fazer com que esses dois homens se unam na fé. Pedro, judeu, centurião, um gentio. Os irmãos sabem que até esse momento a nação conhecida como nação que pertence a Deus era a nação de Israel. E quem não era da nação de Israel, quem não era judeu, quem não era hebreu, era considerado gentio, ou seja, alguém que é de fora do povo. E o que vai acontecer aqui, irmãos, inclusive, é o começo daquilo que aconteceu conosco. Porque o evangelho começou a ser expandido entre os não-judeus a partir daqui. E de lá para cá, nós acabamos, por causa desse início aqui, fazendo parte dessa história. Então veja, notemos o seguinte: um homem que buscava Deus era este Cornélio, mas ele ainda não conhecia o evangelho. O que ele tinha como Deus? O Deus Israel, a religião judaica. Sem o conhecimento do evangelho de Cristo, sem entender que Jesus era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Este centurião não tinha conhecimento disso, mas ele buscava o Deus de Israel.
E por outro lado, nós temos aqui o apóstolo Pedro, o pregador do evangelho. E esses dois homens vão se unir a uma mesa. E muitas outras pessoas vão ser impactadas com essa mensagem do evangelho. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus não está estagnado. Às vezes, nós temos a impressão de que Deus não está fazendo nada, de que Deus não está atendendo orações, de que Deus não está agindo nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Mas isso não é verdade. Porque Deus, ele está sempre agindo na vida das pessoas. Sempre. Pois bem, nós vamos ver aqui como que o texto vai fazer a gente entender duas coisas. Não existe ninguém longe demais para que não seja alcançado por Deus. E outra coisa, não existe gente que está perto demais e que não precise também mudar alguma coisa. Porque se Cornélio orava a Deus sem conhecer Jesus, Pedro, ele servia a Deus, conhecia Jesus, mas ele ainda não estava com o coração aberto para receber no meio do povo de Deus gente que não era da família e da linhagem judaica. Ok. Então, começamos aqui a observar o perfil de Cornélio. O que nós precisamos entender aqui, irmãos? Se você notar o versículo 1 e 2, Lucas não economizou elogio. Quando, irmãos, Lucas vai escrever aqui sobre Cornélio, olha o que vai falar sobre ele. É um homem piedoso. É um homem temente a Deus, não somente ele, mas toda a casa dele. É um homem generoso com o povo. É um homem que vive em oração. Irmãos, quando você vê uma pessoa assim, sabe, normalmente a ideia que a gente tem é que essa pessoa é uma pessoa perfeita. Piedoso, generoso, temente a Deus, ajuda o povo, vive em oração. E tem outra, não somente faz isso, como ele consegue levar a família dele até essa linha de vida. Só assim, isso é um homem exemplar. É o tipo de pessoa que hoje eu poderia dizer assim, para você ouvir, eu não vou à igreja, mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo quem precisa, e eu sou uma pessoa de valor. Não é verdade? Quantas pessoas nós conhecemos assim, que realmente são, e que não são da igreja, mas são pessoas exemplares na conduta e na forma de vida. E tem mais um detalhe para pensar aqui sobre esse homem. Centurião. Significa que esse homem, ele era o capitão de 100 homens. Tinha 100 homens sob o comando deste centurião. Tá? E um detalhe que o texto faz aqui, interessante, é que fala que esse regimento era de origem italiana. Ou seja, eram pessoas da Itália, esses homens que ele coordenava. Ou seja, eram pessoas que tinham, sim, pelo que o texto nos faz entender, uma fidelidade muito grande a Roma. Inclusive, a idolatria que se tinha por lá. Todavia, queridos irmãos, veja, apesar de Cornélio ter uma experiência do ambiente militar, uma vida marcada pela violência, pela idolatria, ele era um homem piedoso que temia o Deus de Israel e exercia uma liderança espiritual sobre a sua casa e sobre os seus soldados. Isso é interessante notar, queridos. Sabe por quê? Porque é um tipo de pessoa que a gente poderia pensar assim, tá ali uma pessoa que não quer saber de Deus. Por quê? Porque já tem uma boa posição, tem uma boa estabilidade na vida, tá ali uma pessoa que não quer saber de Deus. Mas, entenda uma coisa, irmãos, tem muita gente que apesar de tudo que tem sede de Deus. E este centurião, ele era um homem que tudo que ele tinha
não o preenchia de maneira que ele sentia necessidade de Deus. E ele buscava Deus com intensidade e com devoção. Agora, é interessante considerar também o que nos diz o verso 3 e 4. Sabe por quê, queridos? Porque o texto diz que este homem, ele estava orando, tá? Ele estava orando. E enquanto ele estava orando, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que falava com ele e chamava ele pelo nome. Irmãos queridos, e o que esse anjo diz para ele é impressionante. Porque esse anjo diz para ele o seguinte: observe isso. Suas orações, esmolas, subiram como oferta memorial diante de Deus. Sabe o que significa, irmãos? Significa que Deus viu, Deus notou, Deus observou a forma que aquele centurião vivia a vida. Da mesma forma que Deus certamente estaria vendo, se ele tivesse vivendo de forma absoluta, Deus também estaria vendo. Mas Deus olhou e viu um homem piedoso, um homem de fé, um homem de oração. Então veja, querido, a sede espiritual do Cornélio não passou despercebida no céu. Deus viu e Deus mandou um anjo falar com ele. Não é impressionante isso? Ser oficial romano e ter status social não o satisfazia. Ele buscava o Deus de Israel. Ele era um centurião com soldados que estavam dominando o povo de Israel. Mas ele sabia quão poderoso e majestoso era o Deus de Israel. Olha que curioso. Ele dominava seu povo de Israel, mas ele sabia que o Deus de Israel era maior do que Roma, inclusive. Mas aí, temos aqui um choque de realidade, e que é importante a gente entender. Sabe por quê? Porque o anjo não diz para ele: Cornélio, você já está salvo, continue assim. Não foi isso que o anjo disse. O anjo disse: olha, Cornélio, você vai precisar ouvir algumas coisas da parte de Pedro, o apóstolo. Sabe o que a gente precisa entender com isso, irmãos? É que religiosidade, generosidade e boa conduta, como era de Cornélio, tem até beleza e valor, mas não significa salvação de pecado. Isso é importante entender. Porque as obras, irmãos, elas são importantes. Inclusive, Tiago diz na sua carta que a fé sem obras é morta. Mas a gente não pode achar que uma pessoa, porque faz um monte de coisa boa, inclusive ora, que essa pessoa está salva por causa dos seus próprios atos. Porque ninguém é salvo pelo que faz. Todos podem ser salvos pelo que Cristo fez. A salvação não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé no Cristo e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então isso é um choque de realidade, porque muitas pessoas acabam achando que porque faz muita coisa boa e muita coisa certa, estão justificadas perante Deus. Observe essa expressão, justificadas. Se eu penso que eu estou sendo justificado perante Deus porque eu estou fazendo boas obras, veja, eu estou pretendendo ser justificado por causa do que eu faço. Mas a única justificação suficiente e real é aquela que vem por meio da graça de Cristo, porque Ele que nos justifica diante do Pai. Então, queridos, veja, Deus então, através desse anjo, Ele dá uma ordem
para Cornélio. Dá uma ordem. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Nós entendemos e o nosso princípio é esse. Nós nos guiamos pela Escritura, pela palavra. Mas ninguém pode dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Aqui Deus decidiu enviar um anjo para falar com Cornélio. Ponto final. E acabou. Então, note. Esse anjo ele dá uma ordem para Cornélio. Aqui, a partir do verso 5, a gente percebe isso. Olha, veja. É interessante duas coisas aqui, irmão. Primeiro, que o anjo fala para ele como que ele vai fazer. Eu acho até interessante porque o anjo não diz assim, vai você até lá. O anjo diz para ele, olha, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, que também é conhecido Pedro. Primeira coisa curiosa, ele além de não mandar Cornélio ir lá, ele manda Cornélio mandar não só um, mas mandar alguns. Então Cornélio pegou e mandou 3, né? Alguns. E uma outra coisa curiosa que eu acho, é que ele fala o seguinte, ó, que vai lá procurar por Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Irmão, você imagina falar com você agora, ó, eu quero que você saia daqui e que você vá ali procurar, tá, o Cláudio, que mora aqui na praia da costa. Como é que faz? Olha a extensão da praia da costa, né? Claro que a gente está falando aqui de uma cidadezinha pequena, mas observe que não foi dito para ele exatamente, só foi dito, ó, está na casa de um homem chamado Simão, que é curtidor de couro e mora perto do mar. Pronto. Pois bem, Deus então dá essa ordem, e agora note uma coisa, por que Deus dá essa ordem? É importante entender isso. Por que Deus não mandou o anjo já pregar o evangelho para ele? Não poderia? O anjo foi lá falar, ó, Cornélio, Deus está vendo a sua oração, Deus está vendo que você é uma pessoa generosa, então deixa eu te explicar. O evangelho se cumpriu, ou melhor, o evangelho é a mensagem, a boa notícia de que em Cristo se cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Você agora precisa buscar Jesus como Senhor e Salvador. Ele morreu, ressuscitou e agora Ele está salvando gente de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas. Mas observe, não foi dado aos anjos o direito e nem a missão de pregar o Evangelho. Essa missão é do homem. Essa missão é da igreja. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele disse isso para homens. Então, o anjo ali só foi trazer com uma forma até de sinal e trazer uma orientação. Mas pregar o Evangelho, não. Cornélio teria que esperar o encontro com Pedro para ouvir essa palavra. Então veja, queridos, entendemos até aqui que ninguém é salvo pelo que faz para Deus, mas pelo que Deus fez por meio de Cristo. E entendemos também até agora que todos devemos ter boa conduta na vida, tá? Por termos uma consciência diante de Deus, mas devemos entender que a nossa conduta não é o que nos salva. Todavia, veja, é estranho um salvo que não muda de conduta. Irmãos, isso é muito importante. Existem pessoas que se acomodaram ao erro. Existem pessoas que não se dedicam, que não buscam a Deus. Existem pessoas que toleram seus próprios pecados com muita naturalidade, como se isso não fosse nocivo. Irmãos, quem é de Cristo precisa abominar o pecado. Quem é de Cristo precisa se arrepender dos pecados.
Quem é de Cristo precisa perceber naquilo que precisa mudar e precisa buscar a Deus, sabe? E se fortalecer no Senhor para mudar. E em muitos momentos precisa só tomar uma postura mesmo, uma decisão. Porque, meus irmãos, sabe? Veja, abrir a boca e falar uma verdade, abrir a boca e falar uma mentira, é uma questão de decisão. É uma escolha que você faz. Fazer o que é certo, fazer o que é errado, é uma escolha que você faz. Então, notemos isso. Precisamos sim, irmãos, nos dedicar às boas obras em todos os sentidos. Seja no nosso modo de viver, no nosso testemunho, viu? Cornélio é um homem piedoso. Seja também na nossa forma de viver com solidariedade, ajudando as pessoas, como ele também é que fazia, de suprir a necessidade de quem necessitava. Pois bem, e agora nós temos o segundo personagem dessa narrativa, que é Pedro. E aqui a gente vai notar, irmãos, que Pedro, ele também precisa de passar por uma mudança. Se Cornélio precisa entender que a fé em Deus não se limita às profecias do Antigo Testamento, mas ao cumprimento que em Cristo aconteceu na plenitude dos tempos, Pedro agora, ele precisa abrir os seus olhos para enxergar o que Deus quer fazer através da vida dele. Porque veja, é até curioso notar como que as coisas acontecem aqui na vida de Pedro. Porque veja, conta o que está acontecendo com Cornélio e simultaneamente, paralelamente, o que está acontecendo com Pedro. Então, diz o verso 9, que era meio-dia, Pedro subiu no telhado da casa para orar, no terraço. Enquanto Pedro estava orando, Pedro não sabia que já tinha uma comitiva de gente enviada por Cornélio para encontrar lá na casa dele. Pedro não sabia disso. Então Pedro está lá e está orando. O detalhe interessante é que diz que ele estava com fome e a refeição ainda estava sendo preparada. Pedro lá com fome, a refeição preparada, né? Os mensageiros de Cornélio indo a caminho de Jope, e Pedro lá orando, e o estômago dele protestando. E aqui acontece uma coisa muito curiosa. Deus usou a circunstância do momento para falar com Pedro. Porque veja, Pedro estava com o quê? Com fome. Ele cai no êxtase, a Bíblia não explica exatamente o que é isso aqui. Mas ele tem uma visão de um lençol, como se tivesse segurado pelas quatro pontas, descendo com todo tipo de animal. Ele está com fome, e a visão que ele tem traz o seguinte: Pedro, está aí, mata e come. Você nota como que Deus utilizou aqui uma circunstância que Pedro estava vivendo para poder falar com ele? Então note, Deus escolheu falar com ele naquele momento. Sabe o que a gente aprende com isso? Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Deus falou com Pedro na hora que Pedro estava orando e estava sentindo fome. Ele usa de uma forma, aquilo que era uma situação comum, a fome de Pedro, para poder falar com ele. Mas aí, vem então o significado deste lençol descendo, que é a resistência de Pedro. Ele vê esse lençol descendo, e esses animais eram animais que, segundo a lei, eles eram impuros. Queridos, e quando Pedro ele ouve essa ordem, levanta, mata e come, ele dá uma resposta muito contraditória. Porque, olha o que ele diz: de modo nenhum, Senhor. Só.
Geralmente para o Senhor você fala sim, né? Sim, Senhor. Olha o que Pedro fala. De modo nenhum, Senhor. Ou seja, como pode? Reconhece que quem está falando é o Senhor, mas de forma enfática diz: não, isso eu não vou fazer, Senhor. Isso aqui deve levar, irmãos, a gente a pensar um pouco. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós confundimos as nossas convicções religiosas com a vontade de Deus. Porque Jesus estava dizendo: Pedro, faça isso. E Pedro diz para o Senhor: eu não vou fazer isso, porque isso é impuro. Então note, a resposta que vem de Deus, ela é definitiva, porque Jesus vai falar assim com ele: olha, não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Queridos, é importante abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte: essa questão do alimento aqui está relacionada com as leis cerimoniais e não morais. Não havia nada de imoral, não tinha nada a ver com Pedro mata um homem, Pedro adultera, Pedro tome alguma coisa de alguém, não era isso. Ele estava falando aqui de uma lei cerimonial. Pedro, agora você pode comer isso. Não precisa mais se abster desse tipo de alimento. Por quê, irmãos? Carne de porco, por exemplo, nunca foi pecado em si. Qual que era o pecado de comer carne de porco? Tá? Era uma lei de separação simbólica, conforme Levítico 20, do 24 ao 26, onde Deus ele marcava Israel como um povo distinto, inclusive delimitando ali o que o povo de Israel poderia comer. Agora Jesus é o sacrifício perfeito, é o sacrifício último e perfeito. Então todas aquelas leis cerimoniais foram extintas. Agora não se adora mais em templo, não se sacrifica mais nada, não tem que fazer mais nenhum tipo de abstenção de alimento, por exemplo. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, a lei moral permanece. E tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, fechando esse parênteses, querido, veja, o povo de Deus agora não era somente o povo judeu, mas todos os povos por meio da cruz seriam povo de Deus. Esse sinal já era para preparar Pedro, para que Pedro pudesse reconhecer um gentil como Cornélio como um irmão em Cristo. Porque para Pedro, qualquer gentil era um impuro. Percebe? Ok. Então veja, meus amados irmãos, nós vemos aqui, de certa forma, que Pedro estava precisando ter um tipo de conversão no seu coração. Porque ele olhava para certo tipo de gente e dizia: esse povo não. Esse povo não pode. Isso chama a nossa atenção para uma coisa, queridos. Veja. Às vezes o mensageiro precisa de uma conversão. Será que nós, hoje, nós olhamos para certos grupos de pessoas? Será que nós olhamos para certos estilos de gente? Será que nós não olhamos para certos grupos e fazemos exatamente como o judeu fazia com o gentio? Esse povo não. Esse povo não. Não podemos nos misturar com essa gente. Por quê? Porque se veste assim, porque se pinta assim, porque usa adereços.
porque se tatua todo, porque anda com umas roupas estranhas, porque pinta o cabelo de uma forma esquisita. Será, irmãos, que a gente, por causa da nossa cultura, a gente também não tem desprezado algumas pessoas, achando que elas não devem estar no meio de nós? Isso é fazer acepção de pessoas. E o que Pedro está aprendendo aqui é exatamente isso. E vamos entrar em maiores detalhes na próxima mensagem. Mas a coisa vai se esclarecendo. E Pedro vai falar isso abertamente, veremos depois. Porque para Pedro era muito difícil estar em contato com alguém que não fosse judeu. Vocês se lembram, inclusive, que Jesus era muito criticado por isso? Irmãos, Jesus ele não ficava enfiado dentro da igreja conversando só com os irmãos. Estou contextualizando. Jesus ele ficava, na maioria das vezes, fora da igreja, conversando com gente que não frequentava a igreja. E eu já falei isso uma vez. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser igreja. Porque, irmãos, como que a gente pode viver um cristianismo que faz a diferença, que ilumina, que salga, se a gente só está onde ninguém vai ver testemunho disso? O testemunho é de nós para nós. Aí eu te digo, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aí você diz, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmão. Então, é como se a gente vivesse uma situação de uma vida secreta. A gente passa os dias trabalhando, cuidando da nossa casa, então a gente fica na nossa toca, e quando a gente sai da toca, a gente vem para uma outra toca. Então em casa é você e sua família, e na igreja é você e sua família cristã. Mas a pergunta é, quando você vai ter contato com os Cornélios dessa vida? Quando nós teremos contato com os Cornélios dessa vida? Então veja, precisamos considerar isso. Então acontece, irmãos, aqui a partir do verso 17, depois que o Senhor fala com Pedro, olha, não chame de impuro ao que Deus purificou. Deus fala com ele 3 vezes, olha que interessante, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus vai falar com ele, pergunta, Pedro, tu me amas? Ele pergunta isso 3 vezes. E agora, quando vai falar para ele para não chamar de impuro que Deus purificou, vai falar com ele 3 vezes. Pedro tem a regra de 3 para ele seguir, né? Então, o que diz o texto no verso 17? Pedro estava ali refletindo sobre o significado da visão. Aí o que acontece? Olha que interessante. Os homens de Cornélio descobriram onde era a casa de Simão. Irmãos do Espírito Santo, Deus falou para ele ir, mas eles chegaram lá e tiveram que procurar. Tem um tal de Simão que mexe com couro, que mora por aqui? Acho que tem um cara que mora lá naquela casa depois da outra, etc. Então, veja o que diz o texto. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens descobriram onde era a casa e chegaram na porta e chamaram e perguntaram, por acaso tem um tal de Simão, também chamado Pedro, hospedado aqui nessa casa? Enquanto Pedro ainda estava lá pensando, o Espírito Santo falava no coração de Pedro, desce, tem 3 pessoas te procurando aí, vai lá, não hesite em ir ter com eles, porque eu os enviei. Você nota como que Deus foi trabalhando no coração de cá? No coração de lá? É impressionante, só Deus faz isso.
Só Deus trabalha no meu coração, no seu coração, no coração da irmã, ao mesmo tempo, para fazer com que a vontade dele aconteça. Vou até abrir um parênteses. Deus faz isso na casa da gente. Ele fala com o filho, fala com a mãe, fala com o pai, fala com o irmão. Ele vai falando no coração de toda a família, para que aquela família consiga se unir. Deus trabalha no coração da gente. Viu como é que isso é importante? Então, veja, o Espírito fala com Pedro, desce, e ele desce. Quando ele chega lá, irmão, ele chega afirmando, assim, sou eu que vocês estão curando. Mas note uma coisa, até então, o que Pedro sabe? Nada, ele só sabe que tem alguém procurando ele. O que ele vai fazer? Ele também não sabe. Deus falou, desce e vai lá, porque eu mandei esse pessoal. Então, Pedro chega lá embaixo e fala, sou eu que vocês estão procurando. E pergunta para eles, por que motivo vocês vieram aqui? Tá vendo? Eu te pergunto mais uma vez, o Espírito Santo não podia ter explicado tudo lá em cima? Vai lá, porque eu mandei para ir, porque o Cornélio é uma pessoa que ora, então você vai ter que explicar para ele sobre Jesus. Pedro, vai lá e desce. Não hesite e conversa com eles. Então Pedro, tá bom, Senhor, foi lá, Senhor, amém. Desceu e falou, pô, vocês estão procurando por mim. A pergunta é agora, o que vocês vieram fazer aqui? Porque eu não sei. Aí os homens responderam, é o seguinte, Pedro, nós viemos aqui da parte de um centurião chamado Cornélio. É um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. E um anjo apareceu para ele e falou para que você vá na casa dele, para que ele ouça o que você tem para dizer. Irmãos, é só Deus que faz essas coisas. É só Deus. Agora você imagina a perplexidade de Pedro. Enquanto ele estava tentando entender o que ele viu, gente que Deus já mandou chegou. Ele vai descer para conversar com esse povo. O povo chegou na porta dele. Ele não estava nem claro ainda do que estava acontecendo. Sabe o que a gente aprende com isso aqui, irmãos? Deus não espera a nossa clareza total para agir. Ele age. Às vezes você está assim, eu não estou entendendo, meu irmão. Segue pela fé, vai em frente. Continua caminhando. Deus não depende de você estar assim, entendi, perfeito. Não. Pedro desceu sem saber o que ia acontecer. E na medida que ele foi caminhando, as coisas foram ficando claras. Viu, irmão? É isso. O Espírito de Deus falou com ele diretamente, vai. Vai. E os homens então dão aquele testemunho de Cornélio. E veja, até esse momento, o que é, irmãos, que a gente vê aqui no versículo 23? Até então, era Pedro dentro de casa, não sabendo que isso é porta, isso é portão, mas ele estava do lado de fora, Pedro do lado de dentro. Você consegue imaginar a cena? Vocês estão procurando, o que vocês vieram fazer aqui? O pessoal lá de fora, Cornélio falou para a gente vir aqui, porque o anjo apareceu para ele e falou tal coisa. E Pedro então olha para eles e diz, entra, vamos conversar. Queridos irmãos, eu quero concluir aqui essa mensagem chamando a sua atenção para que a gente perceba que nesse momento aqui nós temos dois mundos frente a frente. Gentios e judeus convertidos. Um momento histórico na vida da igreja. Um olhando para o outro. E aí, devemos nos perguntar, será que tem alguém batendo no nosso portão e perguntando?
Tem alguém de Deus aí? Tem alguém de Deus aí? Porque eu estou precisando conversar. Será que tem alguém batendo na nossa porta, irmãos? Né? Pois bem, a conclusão, queridos, é o seguinte. Como que termina essa cena? A conversa, Pedro dentro de casa, eles fora, e termina agora com o convite para entrar. Pedro agora vai hospedar na casa dele gente que ele jamais aceitaria. Então, para nós, fica a seguinte mensagem. Quem são as pessoas que nós estamos colocando elas longe demais de nós, porque não acreditamos que Deus tenha uma obra na vida dessas pessoas? Será que Deus está em algum momento mandando você descer? Mandando você ir falar com alguém? Mas você não está fazendo isso? Porque acredite numa coisa, meus irmãos. Deus age assim. O dia que você estiver lá, no seu cantinho, de alguém na sua mente, olhe para essa pessoa. Interceda. Faça um contato, meu irmão. Lembrei de você, está tudo bem? Pode te ajudar alguma coisa? Quando você estiver assim, sabe, pensando em alguém, poxa, eu preciso falar de Jesus para aquela pessoa. Não duvida não, meu irmão, porque pode ser Deus movendo você. Porque Deus não está estagnado, irmãos, a obra dele continua. A obra continua. E você é o Pedro de hoje, para anunciar as boas novas. E por outro lado, irmãos, precisamos considerar também, será que alguém entre nós está aqui como esse Cornélio? Até sabe que é generoso, até sabe que gosta de orar, até sabe que faz boas obras, mas ainda não foi convertido por Cristo. Essa história vai continuar no próximo domingo. Porque vemos até aqui que 2 orações foram ouvidas. 2 vidas começaram a ser transformadas. Pedro vai amadurecer na fé e na missão. E Cornélio vai experimentar a comunhão com o Consolador. Então convido você, vem no próximo domingo, que nós vamos ver o que vai acontecer. Porque uma parede foi rompida. E agora, um judeu convertido e gente que está a serviço de Roma estão no mesmo lugar para conversar. O que vai sair dessa conversa, hein? Vamos lá. Pai querido, nós rogamos ao Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê graça. Nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai. Dependemos do Senhor. Tenha compaixão de nós. Que sejamos, ó Pai, que sejamos pessoas dedicadas na busca ao Senhor, como Cornélio era, mesmo ainda não conhecendo Teu Filho Jesus. Que sejamos, ó Pai, pessoas que buscam o Senhor acima das coisas dessa vida, que entendem a necessidade de estar em comunhão contigo. E que, meu Pai, possamos também abrir o nosso coração, como o Senhor fez na vida de Pedro, para que possamos enxergar pessoas que precisam Te conhecer e que nós temos a palavra para comunicar. Usa a nossa vida, Pai, para que sejamos evangelistas, para a honra e glória do Teu nome, para que possamos dar respostas para as pessoas que têm sede do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deixa eu só parar aqui.